Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias. Oséias fica depois de Daniel. Se alguns tiverem dificuldade de encontrar o livro do profeta Oséias, eu quero nessa noite meditar com você. E eu não sei se você já percebeu, mas Deus já tem falado conosco nessa noite. Alguns ouviram a voz de Deus nessa noite, graças a Deus por isso. Amém. Se você não ouviu ainda, espero que em nome de Jesus você ouça. Mas Deus está falando, né? É um engano quando a gente pensa que Deus só fala através do pregador, mas através dos cânticos, das orações, né? Deus está falando e Deus está ministrando. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Oséias capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, e o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor seu Deus, porque não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Ammi, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhe foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amém? Agora eu quero que você vá comigo ao capítulo 6. Capítulo 6, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati, por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei,
e os meus juízos sairão como a luz. Porque misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos nessa noite e continuamos debaixo da direção do teu Espírito, pedindo que o Senhor continue falando conosco e ministrando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana, mais precisamente quando nós estávamos aqui no culto de quinta-feira. Nós estávamos louvando, estávamos cultuando, adorando, e o Espírito trouxe claramente esta palavra, principalmente o capítulo 6, à minha mente, e falou profundamente ao meu coração, e eu fiquei orando esses dias, porque eu não sabia se compartilhava esta palavra com a igreja, se era para a igreja, se era para mim. Confesso para vocês que eu fiquei um pouco em dúvida disso, mas à medida em que hoje eu fui orando, e à medida que o culto foi acontecendo, e Deus foi ministrando nessa noite, eu logo percebi que há uma direção de Deus aqui, e por isso eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira coisa que eu quero trazer para você entender um pouco é a respeito do profeta Oséias. O profeta Oséias foi o primeiro de todos os profetas e escritores, um pouco antes de Isaías, e ele é o mais obscuro de todos, resultado do seu estilo conciso e sentencioso, que lhe é peculiar. Então, na verdade, ele é um profeta que muitos têm uma certa dificuldade de compreensão e de entendimento, porque Oséias é um profeta que experimentou na própria carne a sua profecia. Ele carregou na sua própria vida, na sua história de vida, aquele chamado, aquele ministério de Deus para a vida dele, que era ser porta-voz do Senhor para Israel e para Judá. Ele é um profeta que ele é chamado por Deus para uma mensagem muito importante para Israel, muito importante para o povo de Deus, ao mesmo tempo que uma mensagem não fácil de ser pregada, porque é muito forte, é tão forte que a própria vida de Oséias é uma demonstração da profundidade desta mensagem. Ela é uma demonstração do nível de afastamento de Deus com o seu povo, ou melhor dizendo, do povo com Deus. E isso aqui fica muito claro na vida de Oséias, à medida em que o Senhor vai construindo a vida de Oséias, porque é o Senhor quem vai mostrando e vai direcionando, e parece loucura para nós Deus dizer ou mandar fazer algo do tipo, mas você veja que neste caso em especial, Deus está usando a vida de Oséias para encarnar a mensagem, mostrar a mensagem através da sua própria vida. Ele tinha compromisso. Isso aqui é uma das coisas que traz autoridade para Oséias pregar, porque ele tem compromisso com esta mensagem, uma mensagem que ele vive, que ele experimenta. É uma mensagem que fica muito clara. Então, se os homens, por exemplo, olhassem para Oséias e o reprovassem, ou achassem ele um homem desonrado pela sua realidade, pelo seu contexto, se os homens o julgassem dessa forma, na verdade estavam julgando a si mesmos, porque Oséias nada mais é do que alguém que está vestindo a camisa de Deus e mostrando como Deus está se sentindo em relação ao seu povo, como Deus está sendo ferido através das atitudes, do afastamento do seu povo. E a primeira coisa que a gente observa é que Oséias não é um homem que surge porque ele vem de uma dinastia de profetas. Ele não é um filho de um profeta. Ele não é um homem conhecido. A Bíblia fala que ele é filho de Beri. Beri não aparece mais na Bíblia. Ele é um homem simples, que do nada surge. E isso aqui é algo muito profundo, porque
nos mostra como Deus muitas vezes vem nos confundir, vem nos confrontar através de quem menos nós imaginamos, da onde menos esperamos. E é assim que acontece. Deus levanta Oséias. Oséias vive também num tempo de profeta, de outros profetas. Ele é contemporâneo, né, de Isaías. Ele é contemporâneo, né, de Ezequias. Ele é contemporâneo dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, de Jeroboão. E nós estamos falando aqui já de um profeta que vive depois da divisão do reino de Israel. Depois de Salomão, o reino é dividido. Então nós temos o reino do norte, Israel, que é conhecido também como Efraim, que é o nome da maior tribo do reino do norte. E temos o reino do sul, que é o reino de Judá, e que apenas 2 tribos fazem parte deste reino. Este reino de Judá é o reino que vai seguir a dinastia de Davi, que vai dar continuidade, né, à casa de Davi, que vai seguir a promessa messiânica. O reino do norte é um reino que ele começa a se perder na sua trajetória, ele vai se envolvendo com os outros povos à sua volta, ele faz alianças, ele se envolve com o paganismo, com outros deuses, e vai se afastando do Senhor. Esse reino do norte também é um reino que faz alianças políticas, que Deus não queria, que Deus não aprovava. E aí você vai percebendo toda essa realidade em que Oséias vai vivendo, e o Senhor desejando falar ao coração do povo. Então Deus vem no verso 2 e diz, pela primeira vez, o Senhor falando a ele, diz: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos. E é interessante a expressão, e tenha com ela filhos de uma prostituta. Não está dizendo tenha com ela filhos, seus filhos, mas está dizendo vá e tenha filhos dela. E aqui nós vemos claramente que Deus está mostrando para Oséias que não apenas seria algo muito estranho o fato dele casar com uma mulher que estava vivendo esta realidade, como também ele teria que ser pai de crianças que não eram suas crianças. E isso vem de Deus. E aí o Senhor vai dar a causa, o motivo para isso. No verso 2 ele diz: porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Na verdade, Deus está dizendo para Oséias mais ou menos o seguinte: Oséias, eu quero que você faça isso, porque assim como você vai sofrer, assim como você vai passar por um constrangimento, assim como você vai viver algo difícil, é assim que eu estou vivendo, é assim que eu estou lidando com o pecado da terra, porque a terra se afastou de mim, a terra está longe de mim, ela está distante de mim. O verso 3 diz que Oséias foi e casou-se com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E aqui nós temos o primeiro filho, e este sim é filho de Oséias, porque você vai observar, o texto diz que ela lhe deu um filho. Este é filho. Mas logo no verso 6, o texto diz: Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. E então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar, porém da casa de Judá terei compaixão e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Observe que o verso 6 diz que ela ficou grávida outra vez e deu à luz. Diferente do primeiro nascimento, o texto diz deu-lhe à luz. Aqui o texto diz ela deu à luz. Ela não deu à luz a um filho de Oséias, ela deu à luz a um filho de quem não se sabia quem era o pai. No primeiro momento, a palavra que vem sobre a primeira criança é uma palavra de juízo, mas não é uma palavra de juízo no sentido de que abrangeria Oséias pessoalmente, é algo mais terceirizado, é algo que ele tem que entregar
a Israel de um modo mais distante, mas aqui já no verso 6, ele já começa a sofrer a consequência do pecado, daquele relacionamento, da infidelidade daquela mulher. Então, agora a palavra de Deus já é mais forte e diz: olha, o nome desta criança será Lo-ruhamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel. Agora imagine você, Oséias, ele tem a criança nas mãos, é ele quem põe o nome, ou seja, ele continua fiel à esposa, ele continua ali com ela, andando com ela, com o filho dela nos braços, mesmo não sendo seu filho, dando nome. Quem dá nome, né, dentro da Bíblia a gente entende o contexto de paternidade. Uma das coisas que a paternidade nos mostra é que o homem dá nome. Lembra lá de me fugiu, Zacarias, né? Que dá nome a João Batista. Na verdade, quando Deus fala para Zacarias qual deveria ser o nome da criança, Deus está falando para o pai. E Oséias agora ele vem e tem essa responsabilidade, e lá vai Oséias, imagine você, andando no meio de Israel, olha que criança bonita, como é que é o nome? Né? Olha, o nome é Lo-ruhamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel, assim como o nome de, mas que nome, né? Nome estranho para botar num filho, Oséias. Pois é, mas eu botei porque esta é a palavra do Senhor. Eu não terei compaixão da casa de Israel. Imagine o sofrimento desse homem, o constrangimento dele. Aí o texto diz que depois de ter desmamado a Lo-ruhamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho, outro que não é dele. E disse: põe o nome dele de Lo-ammi, porque vocês não são meu povo, nem eu serei o seu Deus. É interessante que a expressão desse nome no original, aqui na minha tradução fala assim, mas no original é não meu povo. Não é simplesmente dizer não é filho, mas é uma palavra de não aceitação. Não meu povo. Né? Como se Deus dissesse: reprovado está o meu povo, não aceito isto do meu povo, não aceito esta circunstância. E diante disso tudo, Oséias permanece fiel. O verso 10 então diz: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E aqui é interessante porque logo nos remete a Abraão. Qual foi a promessa de Deus a Abraão? A sua descendência será numerosa na terra, que não se poderá contar, será como a areia do mar que não se pode contar. Ela vai ser uma descendência grande, vai ser abençoada. É interessante que no mesmo momento em que Deus diz: não terei compaixão, ao mesmo tempo que Deus está dizendo: não, vocês não são meu povo, vocês não agem como meu povo, vocês não vivem como meu povo, vocês estão longe de mim, estão sendo infiéis a mim. E eu estou mostrando através do relacionamento de Oséias com esta sua esposa, como é o meu relacionamento com o meu povo. Porque Israel é como a esposa, e o Senhor como o esposo. E Israel, simbolizado na Gomer, é o Israel que está sendo infiel, que está até prosperando, gerando filhos, dando frutos, mas diante de uma infidelidade, fruto de um pecado. Não fruto de uma provisão divina, não fruto de um cuidado divino, não fruto da aliança, mas fruto do pecado. E por causa disso, Deus está falando para Israel: olha, vocês não são filhos, vocês não estão agindo como filhos, eu não terei compaixão de vocês. Mas ao mesmo tempo Deus vem e diz: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, que não se pode contar. E aqui nós temos dois
dois entendimentos muito claros. O primeiro é o futuro dos reinos do norte. Esses reinos que se afastaram de Deus, que fizeram alianças, que foram infiéis com o seu Deus, que não confiaram no seu Deus. Se você observar como Deus deveria agir, como Deus queria agir, é só ver como Deus está falando que vai fazer com Judá. Ele diz: eu terei compaixão, eu os salvarei pelo Senhor seu Deus. Eu não salvarei eles pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos seus cavaleiros. Ou seja, eu não os salvarei por causa das alianças de guerra, por causa dos exércitos que vocês vão alugar para defender vocês. Eu não vou salvar vocês através dos métodos humanos, dos métodos naturais, mas eu quero ser o seu Deus. Eu quero salvar vocês pelo nome do Senhor. Eu quero salvar vocês exatamente através do Senhor teu Deus. Na verdade, Deus estava mostrando para Israel: olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Não há outro. Mas essa mensagem, ela vem e cai como uma bomba. Mas ao mesmo tempo que ela vem e cai como uma bomba, parece que Deus está dizendo: olha, não terei compaixão, não quero. Mas ao mesmo tempo Deus está dizendo: mas as minhas promessas, a minha palavra, o meu desejo, o meu propósito vai se cumprir. Ele não está frustrado por causa do pecado, ele não vai desaparecer. Deus está dizendo: vai haver um remanescente. Vai haver um remanescente, vai haver um povo que vai experimentar a promessa, que vai viver a promessa. Vai haver um povo dos filhos de Israel que serão como a areia do mar, que não se pode medir, que não se pode contar. E lá naquele mesmo ambiente, na mesma circunstância em que um dia eles ouviram da parte de Deus: vocês não são meu povo, ali mesmo dirá a eles: vocês são os filhos do Deus vivo. Sabe o que Deus está mostrando aqui claramente? Que a maldição será mudada. Alguns vão se perder. E foi o que aconteceu com o reino do norte, que foram escravizados pela Síria, que foram dominados, que se tornaram escravos. E os assírios, eles tinham as suas maneiras de escravizar, de dominar. Primeiro levavam o povo escravo, como já foi dito aqui em algumas escolas bíblicas passadas pelo pastor Júlio, presos por ganchos no nariz. Eles eram levados, arrastados, assim, de uma maneira muito cruel. Eles eram espalhados pelo reino, para que eles não pudessem criar cultura e ficar em lugares diferentes, lugares estranhos, para que eles não pudessem se fortalecer, se levantar. Eles eram divididos. Reino dividido, já diz a Bíblia, não subsiste. Isso tudo é juízo de Deus, porque não ouviram os profetas, porque não ouviram a palavra, porque não se voltaram para o seu Deus. Mas o reino de Judá, casa de Davi, que coisa tremenda quando há um remanescente. Que coisa tremenda quando nós olhamos não para os nossos vizinhos pagãos, porque esse foi o pecado de Israel. Mas Judá, apesar de também ir escravo, ir para a Babilônia, 100 anos depois do reino do norte ter ido escravo, vai Judá, vai Jerusalém ser destruída, e nós conhecemos a história. Mas mesmo assim, lá há um povo que conhece as promessas de Deus, há um povo que chora na Babilônia, há um povo que clama, há um povo que tem esperança, há um povo que se arrepende, há um povo que reconhece o Senhor, há um povo que sente saudade da casa de Deus, há um povo que sente saudade do culto ao Senhor, das procissões, das muitas vezes que eles se reuniam em Jerusalém para adorar, para cultuar, para sacrificar. Há um povo que conhece as promessas de Deus para si.
E é por isso que a história de Judá é diferente. Judá, apesar de passar também pelo juízo de Deus, passar pela disciplina divina, passar por tudo isso, mas ela está ali constante, ela está ali prestes a voltar para a sua terra, para reconstruir, para voltar. E ela agora é o remanescente de um Israel todo, de um estado todo que se perdeu. Das 12 tribos, apenas 2 que vão permanecer, que vão ser remanescentes, que vão buscar a Deus, que vão lembrar das promessas de Deus. E é exatamente por ali que Deus vai cumprir a sua palavra, porque na continuação do versículo 11 diz: os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça, e eles se levantarão da terra, porque grande será o dia, diz Israel. Se congregarão, se tornarão, e aqui eu aprendo algumas coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite. A primeira coisa que Deus me mostra através desta palavra é que a infidelidade tem um preço. Você pode dizer para quem está ao seu lado: infidelidade tem um preço. Tanto o reino do norte como o reino do sul sofrem o preço da infidelidade. Deus não gosta de quebra de aliança, porque Deus é um Deus de aliança. Nós podemos observar aqui no capítulo 1, que ao mesmo tempo em que Deus fica irado com o povo, que Deus está prestes a derramar juízo, e diz: não terei compaixão, não terei misericórdia, não, povo meu, povo que não é meu povo. Quase que Deus diz: vocês não podem dizer que se chamam pelo meu nome não, porque vocês não têm nada a ver comigo. Mas ao mesmo tempo Deus diz: eu terei misericórdia, eu terei compaixão de Judá, dos remanescentes, eu cumprirei a minha promessa, o número dos filhos de Israel serão como a areia do mar, que não se pode medir. Ele vai mantendo a sua palavra, ele vai mantendo a sua aliança. Deus é um Deus de aliança. Eu tenho uma certa dificuldade quando às vezes, aqui eu nunca ouvi isso, mas eu já ouvi em outras igrejas, chega o dia da ceia, e o camarada diz assim: hoje é noite de renovar a aliança, nós vamos renovar nossa aliança com Deus, Deus vai renovar sua aliança conosco. Deus vai renovar a aliança dele conosco? Deus precisa renovar a aliança dele? Deus quebrou a aliança? Deus falhou? Deus pecou? Não, nós quebramos a aliança, nós falhamos, nós pecamos, nós vamos caminhando e nos distanciando de Deus à medida em que vamos estabelecendo coisas no lugar de Deus. É isso que Israel fez. Israel estabeleceu coisas no lugar de Deus, e o texto vai nos mostrar mais à frente que coisas foram essas. O que foi que Israel semeou em infidelidade para colher, para pagar um preço alto? Capítulo 2, verso 1 diz: chamem seus filhos de Ami e as suas irmãs de Ruana. Olha só, chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruama. Sabe que Osés está falando: olha, eu estou chamando essas crianças por esse nome, mas eu quero que vocês entendam uma coisa: esta palavra não é para essas crianças, esta palavra é para Israel. Chamem os seus irmãos. Quem são os irmãos? A casa de Israel. Quem são as irmãs? Da casa de Israel. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa, nua como no dia em que nasceu.
Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede, e não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, a minha lã, e o meu linho, e o meu azeite, e as minhas bebidas. Sabe o que Osés está dizendo? Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para esse povo? Vocês são um povo tão infiel, mas tão infiel, que vocês foram atrás de outros deuses, e tudo que eu dei para vocês de bom, toda boa dádiva, toda bênção, vocês disseram que era daquele Deus, e não reconheceram que eu fui quem dei. Isso aqui é terrível, irmãos. Me lembrei até daquele momento em que, os religiosos fariseus disseram que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Beelzebu, atribuindo as obras de Deus a Satanás. É blasfêmia. Israel chegou num ponto que pensou: olha, tudo isso aqui, nós recebemos de Baal. Se está chovendo, foi Baal, que é o Deus da fertilidade, que nos deu. Se estamos prosperando, é porque nós somos bons, é porque nós estamos fazendo culto para tudo que é Deus, porque de repente um deles nos abençoa, a gente vai procurando, a gente vai construindo. Sabe o que ele está dizendo? Deus está dizendo: porque eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, irá procurá-los, mas não os encontrará. Sabe o que Deus está dizendo? Eles não vão conseguir ir para frente, porque tudo isso que eles estão dizendo que foram os deuses que deram para eles, não tem futuro, não prosperará, não é eterno, é passageiro, é enganoso. E aí eu fico me reportando que muitas vezes na nossa caminhada com Deus, a nossa infidelidade ela é construída assim. Eu não vou buscar Deus porque eu tenho que trabalhar. Eu não vou buscar Deus porque eu tenho que estudar. Eu não vou buscar Deus porque eu tenho que construir isso na minha vida, construir aquilo. Eu não tenho tempo para Deus agora. Porque Deus abençoe tudo, mas se eu não trabalhar, eu não vou prosperar. Se eu não fizer isso, eu não vou sair do lugar, eu não vou crescer. Essa mentalidade de mundo. Essa era a mentalidade das nações vizinhas. Não, Deus pode me dar, mas eu vou fazer meus meios. Lembre de quando o Senhor falou para Judá, aqui no capítulo 1. Eu vou salvá-los, eu vou curá-los, eu vou libertá-los, mas vai ser no nome do Senhor, não vai ser por meio de carros, nem de cavalos, nem de exércitos, nem de cavaleiros. Não vai ser na força humana, não vai ser no braço humano, não vai ser por causa de fazer boas coisas, de trabalhar, de construir, de tanto que eu edifico, de tanto que eu faço, que aí eu vou ser, não. Deus está dizendo, eles têm que dependerem de mim, eles têm que reconhecerem que toda boa dádiva vem de mim, que toda bênção vem de mim. É porque muitas vezes a gente usa aquilo que Deus nos deu e nos deu, capacidade, é verdade, inteligência para construir, para edificar, para trabalhar, para estudar, e não há nada de errado nisso. Mas nós jamais devemos esquecer qual é a fonte, da onde vem a bênção, quem é o Deus da provisão, quem é aquele que nos sustenta. Que tinha muita gente, escute bem, muita gente deitando e rolando, prosperando, e veio uma pandemia. E fez a gente ver que não era nada. E muita gente se endividou, e muita gente quebrou, e muita gente se atrapalhou na vida, porque estava confiando no seu trabalho, a hora que a porta do trabalho fechou, a hora que as coisas não deram certo,
Aí a gente lembrou, puxa, nós precisamos de um milagre de Deus, nós precisamos que Deus faça alguma coisa, nós precisamos que Deus toque no prefeito, que Deus toque no governador, no presidente, em quem quer que seja, que abra a porta, que as pessoas voltem a trabalhar, é ou não é? Foi ou não foi que a gente orou muitas vezes isso? Foi? Que quando o calo aperta, a gente lembra de Deus. É o que Osés está falando aqui. Aí vai para os amantes, vai para os seus falsos deuses, vai lá bater a porta, mas eles não vão poder responder. Aí o verso 8 diz, aliás, perdão, no meio do verso 7 ele diz, então dirá, vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. E ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Sabe o que Deus está dizendo? Vai voltar. Vai bater de novo a minha porta, vai dizer, eu vou voltar para o meu primeiro marido, é o meu marido. Eu vou voltar para Yahvé. Eu vou voltar para o meu Deus, eu vou voltar para Ele, porque quando eu estava com Ele, estava melhor do que eu estou agora. O calo apertou. O calo apertou. Vou voltar para Ele. Mas não reconheceu. Sabe o que está dizendo? Que não se arrependeu. Voltou pela bênção. Não voltou por Deus. Voltou por causa do fruto da bênção, não pelo abençoador, não pelo Deus da provisão, não pelo Deus que fez ou que faz. E aí voltou, e não reconheceu. Aí Deus vem e disciplina. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho, e tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Sabe o que Deus está dizendo? Aí eu vou tirar. Para que fique claro que não se arrependeu, que não mudou, que ainda está buscando por coisas. Não está buscando por causa de Deus, mas por causa de coisas. E aí vem essa palavra dura da parte de Deus. Deus tratando com a infidelidade. A infidelidade traz um preço alto, irmão. Deus não gosta de infidelidade. Deus não suporta infidelidade. Parece que é algo que cai nos nossos ouvidos muito grave, muito sério, mas que bom que cai assim mesmo, porque esta é a palavra de Deus para nós. Nós vivemos um tempo em que muitos estão por aí dizendo Senhor, 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 batendo na porta da igreja, batendo na porta do reino, batendo na porta, mas não entram. Querem as bênçãos do reino, querem os direitos do reino, querem as dádivas do reino, mas não se voltam para o Deus do reino. É muito triste. Mas quem dera nesta noite, em nome de Jesus, haja um remanescente fiel nesse lugar. E ainda que a gente não faça parte desse remanescente, a gente se arrependa hoje. E se volte para o nosso Deus. E busque o Senhor. E clame, porque assim como Osés é aquele marido que recebe a esposa de volta. Deus é um Deus de amor e graça, que ainda que Ele se ire contra nós, se nos arrependermos, Ele nos ama. Ele nos ama. É interessante porque, diante de tudo isso, o Senhor continua nos amando. Mesmo que a gente seja infiel, mesmo que a nossa resposta para Deus, muitas vezes,
é uma resposta que não tem profundidade. Deus ainda está ali. A promessa de Deus está ali. A palavra de restauração está ali. Deus pronto à restauração do seu povo, a cura do seu povo. O capítulo 3 vai nos mostrar como Deus lida com tudo isso. Diz: o Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Os bolos de passas eram usados nos cultos a Baal, as ofertas a Baal. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. Eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolo do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Na verdade, o texto nos dá a entender que agora Oséias se depara com a sua mulher. Alguns estudiosos afirmam que muito provavelmente ela tenha se envolvido tanto nos templos pagãos, foi atrás dos seus amantes, que ela se tornou escrava. Escrava. E agora Oséias vai indo, talvez na rua, imagine você comigo, e observa lá sua esposa, agora escrava, numa circunstância de escravidão, não só escrava do pecado, mas talvez escrava da religião, da falsa religião, dos falsos deuses, oprimida espiritualmente, e ele vai e se depara com ela. E a palavra de Deus vem para Oséias, e Oséias vai e toma atitude. Eu vou comprar, eu vou pagar. Verso 2 ele diz: comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. Eu fui observar isso aqui, somando, equivale a mais ou menos o valor de 30 peças de prata, que era o valor pago por escravo. Por isso que a gente entende que muito provavelmente ele está comprando uma escrava. Então ele paga e compra essa mulher de volta e diz para ela, talvez ela imaginasse ou esperasse: bom, agora ele vai destruir minha vida, porque agora eu não sou mais esposa, mas sou escrava. Ele me comprou. Mas aí vem a graça. Aí a graça vem e alcança Gomer. A graça que é loucura para nós. E então Oséias vai e diz: olha, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. Eu farei o mesmo em relação a você. Interessante que a postura de Oséias ao dizer para esta mulher: olha, eu vou fazer o mesmo que você. Ela, como escrava, deveria prestar ao seu senhor a honra que era devida como uma escrava. Ele não precisava ter compromisso com ela, mas ele diz: eu vou ter a mesma atitude com você, eu vou ter a mesma aliança com você. Eu não só comprei você, tirei você da escravidão, mas eu também te amo e eu estou no mesmo compromisso com você. E aí ele vai, paga e diz para ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolo do lar. É interessante que aqui ele não está dizendo para ela: você vai ficar comigo e nós vamos voltar, como se nada tivesse acontecido, para a casa de Deus, e nós vamos voltar para lá,
né? Nós vamos voltar e vamos ser vistos com honra pelos outros, as pessoas vão admirar a gente. Não, ele não está dizendo isso, ele diz: olha, vai ter um tratamento, vai passar muitos dias, nós vamos sofrer, nós vamos ficar sem nada, assim como o povo de Israel também vai para o exílio, o povo de Israel também vai pagar o preço, o povo de Israel também vai ficar sem rei, sem estola sacerdotal, vai ficar longe, mas também vai ficar longe dos falsos deuses, vai ficar como um papel em branco, vai ficar sem as colunas, sem os falsos deuses, sem os falsos ídolos. Ou seja, Deus vai entrar com um tratamento, assim como você vai sentir que você se afastou de Deus e agora você precisa voltar para o Senhor, também você vai perceber que aquilo tudo era pecado e você vai ter que abandonar, vai ter que deixar. E aí, na continuação do texto, Oséias diz para ela: porque os filhos de Israel ficarão muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolo do lar, mas depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei. Sabe o que Deus está falando aqui? Israel vai se levantar de novo a partir de Judá, da casa de Davi, vai buscar o Deus verdadeiro, vai lembrar: ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, vai voltar para Ele, vai buscá-lo novamente, Ele vai ser o seu rei, e nos últimos dias, tremendo, aproximarão-se do Senhor e da sua bondade. É interessante que vai voltar para Deus, vai reconhecer o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, mas vai também se aproximar da bondade de Deus, vai ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus é misericordioso, porque tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ter se perdido, mas Gomer recebe a oportunidade, Israel também recebe uma oportunidade, o remanescente recebe uma oportunidade. Nós recebemos a oportunidade de Deus nessa noite, se estamos longe dEle. Nós temos a oportunidade de voltar para o Senhor. Agora observe, antes de encerrar, no mesmo capítulo 3, quando ele diz que eles vão ficar longe de sacrifício, de estola sacerdotal, de tantas coisas. Muito provavelmente aqui Oséias está dizendo: olha, vai ficar longe da falsa religião também. Porque não é da noite para o dia que você vai dizer, vai chegar e vai dizer: eu amo o Senhor, mas até ontem eu amava Baal, ou até hoje de manhã eu estava com Baal. Fruto de arrependimento, mudança. Porque no capítulo 6 que nós lemos, você vê aqui um convite: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Depois de dias, ou de 2 dias, nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Isto é mentira? Não. Porque esta é a graça ela nos chama, ela nos convida, ela nos atrai ao Senhor. Vamos voltar para o nosso Deus, Ele está nos tratando, Ele está nos disciplinando, Ele está nos despedaçando, Ele está nos quebrando, mas Ele pode nos curar, Ele pode nos levantar, Ele pode nos restaurar, Ele pode nos abençoar. E aí ele diz, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como o amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva fora da época que rega a terra. É mentira? Não. O Senhor virá. Está falando da segunda vinda de Cristo, que vem para restaurar Israel, restaurar Jerusalém, restaurar Judá, restaurar o remanescente fiel, para levantar, para cumprir as promessas que o Senhor fez a Davi. Haverá sobre o trono de Israel um justo que domine sobre os homens no temor de Deus.
Deus está cumprindo, vai cumprir esta palavra, não há engano, não há nada de errado. Mas o verso 4 vem e diz assim: que farei com você, Efraim, que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã, e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Sabe que Deus nos mostra através desta palavra, deste convite à graça? Ele diz: olha, eu sou o Deus de graça, eu sou o Deus de misericórdia, eu sou o Deus que paga o preço, que te resgata, que te redime, que te tira da escravidão. Eu sou o Deus que cumpre as promessas, eu sou o Deus que não muda a palavra, eu sou o Deus que estou disposto a mudar a tua vida, a tua história. Eu sou o Deus disposto a te amar, a te alcançar, a te trazer para mim. Mas e você? E você? Como é o seu amor? É como a névoa da manhã? Como o orvalho da madrugada que logo desaparece? Para nós, igreja, quais são as promessas de Deus? A graça. Ele nos amou primeiro. Vocês não eram povo, mas hoje são um povo. Não éramos povo de Deus, mas hoje somos povo do Senhor, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Jesus já foi à cruz, já pagou o preço para nos tirar da escravidão do pecado. E agora a pergunta é: qual é a resposta do nosso amor? É um amor convicto, como nas palavras de Oséias, é um amor que vai deixar haver transformação e mudança, arrependimento, abandonar o pecado, ficar longe dos falsos ídolos, das falsas práticas? Ou ele vai ser um amor supérfluo, um amor que logo se dissipa como a névoa, como o orvalho da manhã? Deus está falando conosco nessa noite. É interessante que Oséias fala que, mais adiante ele fala que esse povo, esse Israel, ele vai se alegrar no Senhor, ele vai celebrar o Senhor como quando subiu do Egito. Quando o povo saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, eles fizeram uma grande festa, uma celebração no deserto. De lá vem o cântico de Miriam, falando que Deus é terrível em louvores, inigualável, ou seja, um Deus que não há palavras que possam expressar o tamanho da sua grandeza, não há palavras que expressem, que elogiem, terrível em louvores. Louvor é elogio também, admiração, palavras que demonstrem, elogiem, admirem. Terrível em louvores. E o Senhor diz que quando Israel for restaurado, eles vão se alegrar, eles vão voltar para o Senhor, eles vão amar o Senhor como quando eles subiram do Egito. Aí você pode dizer: pastor, mas eu não sou de Israel, eu sou da igreja. É? Que bom. Mas o mesmo Deus que espera a fidelidade de Israel é o Deus que espera a fidelidade da igreja. O Senhor Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Ser encontrado fiel.